Rui, vamos avançar, vamos olhar para o Benfica, que hoje jogou para a Liga e goleou o Boa Vista por 5-1. João Félix, de novo na crista da onda, e isto uma goleada antes da ida ao Alvalade. Olha, se queres começar pelo João Félix, eu acho muito bem, porque o João Félix foi de facto o homem do jogo e é de facto um jogador que é a alegria do futebol, é um jogador que realmente ele é todo, quer dizer, todo ele respira futebol. João Félix respira futebol, é um jogador inteligente, é um jogador com uma capacidade técnica extraordinária, é um jogador que assiste, como vimos hoje, e que concretiza. E, portanto, nós estamos a falar de um jogador que merece estar em alta na nossa bolsa de valores e que traduz, de facto, algo que tem muito a ver com este Benfica de Lage. Aliás, gostava de dizer que este Benfica tem a marca Lage. Este Benfica tem a marca Lage e tem muito a ver, por exemplo, com a afirmação de um jogador, que é um jogador jovem, que já tinha tido oportunidades com o Rui Vitória, mas o que fez Bruno Lage é uma coisa importante. Fez de João Félix um jogador preponderante, um jogador titular, e eu acho que essa é uma das características da marca Lage. Isto é, Bruno Lage, com a sua experiência de futebol de formação, da equipa B, e com pouca experiência do futebol ao mais alto nível, percebeu rapidamente algumas coisas que tinha que fazer na equipa do Benfica. E uma delas foi dar ordem àquela equipa do Benfica. E aquela equipa do Benfica, nos últimos jogos, mesmo no jogo com o Futebol Clube do Porto, que foi a única derrota este ciclo Bruno Lage, mesmo nesse jogo, o Benfica teve um comportamento muito interessante do ponto de vista do ordenamento técnico-tático, do ponto de vista das dinâmicas, quer no processo ofensivo, quer no processo defensivo, com algumas falhas, naturalmente, como hoje também aconteceu, mas há claramente aqui um Benfica que trabalha com qualidade. Este Benfica, o que eu vi, foi um Benfica trabalhador, um Benfica que não abdica da capacidade de recuperar a bola muito rapidamente. Acho que aqui, com o Rui Vitória, vimos isso em alguns momentos, mas vimos com intervalos e com interrupções. E o que eu vejo aqui é um Benfica mais consistente debaixo desse princípio que é preciso trabalhar. Antes de brilhar, é preciso trabalhar. E se puder trabalhar brilhando, pondo, digamos, algumas das joias da coroa do Benfica em evidência, como é o caso do João Félix, e aqui há, de facto, uma situação que eu acho extraordinária, que é esta dupla Seferovic-João Félix brilha porque há uma conjugação relativamente às características que cada qual consegue exteriorizar, numa simbiose quase perfeita, e nesse sentido eu acho que isto tem muito a ver com os impulsos, não apenas daquilo que tem a ver com o passado recente da Rui Vitória, porque algumas coisas nós não podemos desprezar, algumas dinâmicas, algumas apostas feitas pelo próprio Rui Vitória, mas neste momento nós apercebemos que há uma consistência, uma solidez do ponto de vista técnico-tático que não existia antes. O que leva a questionar também, e quando Jonas estiver disponível? Bom, e essa é uma questão. Aliás, na conferência de imprensa, e eu acho que esse foi um ponto menos positivo relativamente à postura de Bruno Lage no seu contacto com os jornalistas, hoje ele ficou incomodado com a pergunta. E se ficou incomodado com a pergunta, significa que a pergunta gera incómodo e que há um incómodo interno relativamente à questão Jonas. E percebemos porquê. O Jonas é um grandíssimo jogador. Não vamos agora pensar que o Jonas não fez nada no Benfica, que o Jonas não foi fundamental no Benfica, que o Jonas não é, de facto, um grandíssimo jogador, diferente de todos os jogadores do Benfica. Nós sabemos isso. Mas também sabemos que o Jonas tem sido, quer dizer, a sua condição física e clínica não tem permitido ao Benfica tirar todas as vantagens resultantes do facto de ter um jogador tão prevalecente e tão importante quanto é o Jonas. Agora, há uma coisa muito clara. Este Benfica funciona com Seferovic e com João Félix. E, portanto, a questão da integração de Jonas, quando está uma dupla de pontas de lança a funcionar tão bem, evidentemente que é uma dor de cabeça. E gera incómodo. E nós percebemos que gera incómodo. E, portanto, essa é, de facto, uma equação
que o Bruno Lage vai ter que resolver e que não é fácil. Porque, neste momento, Seferovic está muito bem, está a marcar golos. É um jogador muito interessante, o jogador suíço é um jogador muito interessante, porque é um jogador que tem versatilidade, é um jogador que tem área, que tem golo, é um jogador que tabela, que consegue assistir, consegue conjugar com os movimentos de outro jogador com versatilidade e com muito maior talento, chamado João Félix. Aquele cruzamento para o golo do João Félix é uma coisa extraordinária em termos de assistência. O golo do Seferovic. O golo do Seferovic, da assistência do João Félix, é uma coisa maravilhosa. E, portanto, é um rapaz que é uma joia, é uma das joias da coroa já do Benfica, tem um talento extraordinário e o Benfica, eu acho muito bem, quando estamos perante um talento extraordinário, que um treinador o coloque em campo. E isso é o mérito que nós temos que conceder ao próprio Bruno Lage. E, portanto, antes de passarmos para o Sporting, perspectivas este jogo de Alvalade de domingo, um Benfica inteiro e um Sporting inteiro também? Este jogo hoje foi muito importante, veio na sequência da derrota do Benfica nas meias finais da Taça da Liga. E, portanto, havia que avaliar o impacto, eventualmente negativo, dessa derrota. E o que eu vi foi um Benfica solto, com saúde, animado, e que dá uma resposta muito boa frente a um Boa Vista com as suas dificuldades. É verdade, um Boa Vista que não conseguiu dar, digamos, réplica ao Benfica, mas eu penso que isso resultou muito do mérito do próprio Benfica, com a tal característica muito importante que é o momento da recuperação da bola. E, portanto, o Benfica, quando perde a bola, vai à procura de recuperar e recupera com uma pressão alta sobre o portador da bola, etc, etc. E, portanto, nesse sentido, o Boa Vista também não apareceu mais porque o Benfica não o permitiu. E isto vai promover, certamente, um grande jogo em Alvalade. Eu acho que nós vamos ter um Sporting que está motivado. Que ainda tem que vencer amanhã. Evidentemente que ainda tem que... E é um jogo difícil. Tradicionalmente difícil. E, portanto, para entrar com a motivação altíssima, tem que resolver esse jogo favoravelmente. E se o resolver favoravelmente, estão reunidas as condições para termos um Sporting Benfica de grande qualidade, com um Kaiser que está claramente a perceber muito bem o que é o futebol português, porque a vitória na Taça da Liga tem muito a ver com isso, tem a ver com o facto de nós percebermos que o Kaiser, que teve aqui algumas oscilações, trouxe primeiro uma concepção interessante, muito em termos teóricos, uma filosofia muito em tese, que foi projetada depois sobre o relevado, mas depois percebemos que há adversários, quer dizer, não funciona apenas a concepção e a filosofia de um futebol atacante, que ele conseguiu pôr em prática, mas depois há os adversários também são espertos, e os treinadores estudam o próprio Sporting.